O CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do seu podcast preferido, o podcast Ufologia de Quintal. O podcast que chega até você através do CEPUOP, Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. E estamos aqui, então, hoje para um caso muito legal, um tipo de caso que o Dudu ama. Na semana passada, o Dudu brigou comigo, brigou com o Evandro, que nós pegamos mais um caso, né, que não era legal, e o Dudu, quero um caso de aviadores, eu quero... E aí, o Evandro, que faz as pautas lá, se debruçou sobre a casuística ufológica mundial e trouxe esse caso até nós, né, para este podcast. O caso, né, nada mais, nada menos do que o caso Mantell. Então hoje é um caso à la Dudu, esse caso é em homenagem, né, ao nosso Pequenos Olhos Amendoados, Dudu. Já que esse caso é para você, Dudu, feito em sua homenagem, feito sobre sua ordenância, né, sobre sua ordenança, comece hoje então, chega junto, dá o teu alô pra galera aí, Dudis. Fala, terráqueos, fala, Cleiton, fala, Evandro. Seus monstros, cara, não é que eu não gostei do caso anterior, vamos deixar claro aqui, cada caso do Ufologia de Quintal é o nosso filhinho, é o nosso bebê. A gente gosta de cada um dos casos aqui, pô, é legal, só que tem uns que não adianta, eu gosto mais e outros menos. E aí, quando se fala em caso que envolve piloto, são os que eu mais gosto. São aqueles que eu falo, putz, esse aqui é muito legal. Então esse caso aqui é mais um daqueles que eu falo, cara, isso aqui é impossível eu não gostar, eu preciso saber esse caso aqui. E é isso aí, então você ouviu agora o Dudu, né, dando aquele migué, não, né, vocês não sabem o quanto o Evandro sofreu, né, do último episódio para esse, né, o quanto tomou de bronca eu ali, o Evandro, quantas broncas nós tomamos Quem ali. Sou eu para dar bronca em alguém, eu sou... O negócio foi... Aqui eu sou o mais baixo da hierarquia. Ah lá, não, que é o mais baixinho você é mesmo, agora nessa questão aí, né, todo baixinho é folgado, o senhor como não, né, não passa da regra, né, mas... Eu sou fã do Romário, né, cara? Pô. Aí, tá vendo, Peixe? É isso aí. Mas vamos lá então, né? Deixando de lado então aí o Dudu, né, e a bronca que ele disse que não deu, vamos então, o Evandrão, chegue junto aí, vamos lá, dê o teu alô pra galera. Bom, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Então, realmente escolhi esse caso aí em homenagem ao Dudu, que falou que gostava de casos com pilotos de aviação. Eu também gosto muito de aviação, inclusive. E aí, então, resolvi escolher esse que tem quase de tudo um pouco, né? Tem, talvez, ali alguma coisa estagiária até envolvida, a gente vai poder conversar sobre isso também um pouquinho. Tem um contexto histórico bacana também, que eu sei que o Dudu também é super mega fã disso aí, desde que eu conheço ele, né? Da Segunda Guerra Mundial aí. Né, apesar que o caso é um pouco depois, né, mas tem a ver com o avião que foi, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então acho que o caso vai ser muito legal hoje de fazer essa discussão aí. Então um abraço a todos e vamos lá. Vamos lá então, gente, o que nós temos hoje? Nós temos hoje então o caso Mantell. É um caso muito interessante, é um caso muito assim, importante, né, da ufologia mundial, tá? É um caso antigo, não é um caso recente. Isso é muito interessante porque quando nós falamos do caso Thomas Mantell, nós vamos regressar no tempo 6 meses após o episódio de Roswell. 6 meses depois, cara. Roswell acontece em julho de 1947. Em janeiro de 48 acontece o caso Thomas Mantell. Então é muito interessante, porque nós sabemos também que essas ondas ufológicas, elas acontecem. O pessoal fica hoje aí, né? Você tem uma galera que fica hoje, mas por que agora não tem uma filmagem? Por que agora não apareceu nada? Isso acontece em ondas, né, cara? São ondas. É um fenômeno que é muito interessante, porque tem um período que, acontece um monte de coisa. Aí dá uma parada, daqui a pouco vem de novo. Né? Então, assim, quem estuda isso sabe, né, dessas ondas, e isso não significa que entre esse período de ondas ufológicas não tenha mais nada, que isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando nós paramos para conversar, é que ele estava conversando outro dia desse, lá no nosso grupo lá do Telegram, nós estávamos falando sobre acontecimentos atuais. Aí eu falei, cara, é simples.
E é simples, eu falo para você que está nos ouvindo aí, nós temos uma base de ouvintes até interessante. Você que está nos ouvindo aí, você que vai nos ver pelo YouTube, é simples. Você não acredita em nada. Então, olha, faça você mesmo esse exercício. Pega o seu carro, sua bicicleta, sua moto, né, o transporte público, procure uma área rural mais próxima à sua casa, mas uma área rural mesmo, afastada, não tem. Procure. Pegue, encha-se de coragem, pegue um gravadorzinho, pode ser o gravador no seu celular, pegue caneta, pegue papel, vá até essa área rural e bata na porta das pessoas e pergunte: por acaso o senhor já viu alguma coisa esquisita, algum fenômeno? Pergunte, simples assim. Eu não vou falar nada para você, você vai ver que você vai se surpreender com o que você vai encontrar. Então isso é simples, é muito simples. Né? A gente pensa que é só naquelas ondas. Não. Tem as grandes ondas, mas não param de acontecer fenômenos, pelo menos inexplicáveis. Nesse caso, então, esse acontecimento 6 meses após o grande acontecimento de Roswell, que é tido aí, né, como o início da era moderna dos discos voadores. Nós já comentamos aqui ainda agora, e você acabou de ouvir, que isso não é nada moderno. Quando falamos de objetos voadores não identificados, na sociedade humana não tem nada de moderno. Isso aí se fala desde a antiguidade, se fala sobre objetos voadores não identificados. Então não tem nada de moderno aí. Você que, né? Não tem nada de moderno, isso é muito antigo. Isso vai acontecer onde? Onde acontece esse caso? Vai acontecer basicamente ali, né? E aí se toma essa talvez, né? Essa amplitude, essa magnitude, porque vai acontecer desse objeto estar se dirigindo a Fort Knox. Fort Knox. Você que não conhece Fort Knox, aí lembra só dos desenhos, né? A ideia que dá é que Fort Knox é apenas um forte onde os Estados Unidos guarda todo o ouro, né, cara? Tem todo o ouro guardado ali. Mas não é isso. Fort Knox é uma cidade, na verdade, né? E ficou famosa por conta dessas bases militares, inclusive o Fort Knox, onde é guardado todo o ouro. Falando de ouro, vocês sabiam que Inglaterra, França pediram ouro de volta para os Estados Unidos, eles falaram que não podia devolver. Capaz, não estou sabendo dessa não. Então pesquisem lá, não vou falar sobre isso não, mas teve uma treta alguns anos atrás aí, que eles guardavam ouro de vários países lá, né? Dá para devolver o nosso ouro. Agora não dá, cara, sabe como é que é? Tem um negócio ali que não abre toda hora, assim, não é fácil, então não dá para. Mas ó, relaxa, uma hora nós vamos devolver. Caraca, imagina que maluco isso aí, cara. Não, deu uma pesquisada depois lá que você vai ver sobre isso. Então o que acontece, cara? Ficou famosa essa cidade por conta do forte, onde se guarda todo o ouro dos Estados Unidos. Por quê, cara? Qual que é a ideia disso? Porque antigamente, gente, antes do tratado, do acordo de Bretton Woods, o que acontecia? A riqueza de um país ela era contada pelo ouro. Então o ouro era o grande valor. O país tinha a sua riqueza pelo tanto de reserva de ouro que aquele país tinha. Tá? E aí, pô, pelo lastro econômico era o ouro. Isso. Depois do Tratado de Bretton Woods, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o dólar como moeda oficial. E isso fica para todo mundo. Até a Rússia, né, transformada em União Soviética, entra nesse acordo também. Tá? Entra nesse tratado. O dólar passa a ser, então, a moeda válida para negociações internacionais. Aí o ouro, não é que ele perde o seu valor, né, mas o ouro aí, no entanto, ele deixa de ser o grande lastro. Hoje, qual que é o lastro? O lastro são as exportações. Como nós falamos de um mundo globalizado e um mundo, né, consumista, vamos dizer assim, nós temos o que hoje? O grande lastro de economia de um país, né, as suas riquezas, ela é contada pelo tanto de exportação que ele faz. É a famosa antiga balança comercial. Tá? Então, o Fort Knox é uma pequena cidade, né, uma cidade, hoje não passa, no último censo de 2000, se eu não me engano, não tem mais de 12 milhões de habitantes. Então não é uma cidade muito grande, né? É uma cidade de 12 mil habitantes. Não é uma cidade muito grande, é uma cidade, né, até tranquilinha lá. Mas o que acontece? É uma cidade que tem como característica, ou como, né, as pessoas lembram bastante, do Fort Knox. Mas ali também é lá de várias bases militares. Tá? Então também tem esse lance militar. Tá? Então fica lá no Kentucky, muito próximo ali à região, na verdade é na região sudeste, né, dos Estados Unidos, próximo às 13 colônias iniciais ali. Né, se você lembrar ali do início da colonização norte-americana, ela começa ali, né, com a colônia de Virgínia, que é criada em homenagem à Rainha Virgem, né, a Rainha Elizabeth. Então fica muito próximo ali. Vai ficar perto ali do rio Ohio também. Então é uma região muito famosa, uma região muito antiga.
né, como quase todas ali. O que vai ter, cara? Ele tem várias bases militares, né? Dentre elas a mais famosa aí, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, que é a base de onde saem esses caças, né? De onde vão sair essa perseguição. Elas são usadas ali tanto pelos marines, né, como pelo exército. Então é um lugar hoje em dia de alto treinamento, né? Treinamento de alta classe. Falando de mariners, né? É uma das tropas mais temidas aí, né, das tropas normais, né? Porque eles lá vão ter os SEALs, né, vão ter os Rangers, então tem vários segmentos, mas os marines norte-americanos são muito respeitados aí pela sua técnica refinada. E muitos desses caras aí acabam treinando ali, tá? Então tem esse treinamento ali naquela região. Então a região, militarmente falando, é uma região bem famosa, tá? Então é uma região muito importante nessa questão militar também. O que vai acontecer, gente? O dia é 7 de janeiro, ano 1948, tá? Entre algumas cidades, e aí é interessante isso, aí Evandro que sempre fala sobre a questão do relato, então é muito interessante isso. Nas áreas de Irvington, Nashville e Owensboro, as pessoas começam, tá, a observar um objeto não identificado no espaço aéreo, cara. Então não é uma coisa assim que uma pessoa vê ou duas pessoas veem. Então várias pessoas começam a entrar em contato com a polícia dessas cidades, né, de Irvington, de Mayville, né, e Owensboro, ligando para a polícia, cara. O pessoal, gente, é o seguinte, eu tô vendo aqui um objeto e, eu não sei o que é isso e... Por quê, gente? Nós estamos falando ali início de Guerra Fria, né, 1948, a Guerra Fria ainda tá quente ainda, né, tá bem quentinha, acabou de começar. Então é um momento que as pessoas tinham muito medo, cara. Inclusive, e vem final de Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso, é isso aí. O pessoal ainda tava naquele... Cara, imagina, eu nunca vivi, espero nunca viver um momento de pós-guerra, e nem de durante guerra. Mas eu imagino o quanto que é o pavor do camarada ver um negócio diferente em cima, pô. Eu vou ligar pra polícia na hora, falar, irmão, o que tá acontecendo aqui? E a bomba atômica, né, cara, que deixou também o medo instaurado até hoje, na verdade, né? Pô, imagina. Já os testes dessa bomba já tinham, né, trazido bastante problema, bastante medo. Mas essa é a questão, o pessoal está com medo do que está acontecendo. E não podemos esquecer, gente, que são só 6 meses de Roswell. Só 6 meses. Lembrando que Roswell, inicialmente, o governo veio a público e deu a declaração que era um objeto voador não identificado. Inclusive mostrando partes da fuselagem, né? Então, assim, o pessoal estava com muito medo. Mas era só um balão meteorológico, então. Pegadinha do malandro. Mas aí o que acontece, né, cara? Pô. Nem todo mundo acredita, né? Nem todo mundo que... Agora, presta atenção. Quem acredita nisso? Presta atenção, Dudu. Presta atenção. Nem todo mundo que ouve uma declaração do governo acredita. Tá? Nem todo mundo. Então, faz bem, inclusive. Faz bem. É muito importante isso. Tá? Então a galera, muita gente ali não acreditou com certeza nisso aí. Muita gente não acreditou. Então o que vai acontecer? Muita gente começa a ligar, eu tô vendo um negócio aqui. O pessoal vai começar então a entrar em contato. Primeiro com a base aérea de Goodman, tá? Gente, o negócio é o seguinte, estamos vendo aqui um objeto, né? Muita gente tá ligando, e é verdade, tem um objeto aí meio prateado, né? Meio, hoje em dia para nós seria assim, como se fosse aquela cor de alumínio ou aço escovado. Tem um objeto assim, ligam para lá. Ligam para a base aérea de Wright-Patterson, que ficou muito famosa, uma base aérea muito famosa também nos Estados Unidos. E aí vão falar, tem um objeto e ele está indo para Fort Knox. Vocês estão vendo aí? Aí começa então, né, o pessoal a observar. 13h45, cara, mais ou menos meia hora depois desse boom de ligação, desse boom de gente chamando, por volta de 1h45, ali 15 para as 2 da tarde, isso é muito importante porque, cara, não tá de noite. Não tá de noite. Nem naquela hora ali de transição que nós falamos alguns episódios atrás, lembra? 6 e pouca, né, cara? Que fica o negócio mais feio assim. Não. 1h45. Então tá dia claro e bem claro para todo mundo. Tá? Mesmo em dia nublado, é claro. Tá? É durante o dia. Então o que vai acontecer? 15 para as 2, lá na base aérea de Goodman, um sargento, né, que ficou muito famoso depois por conta dessa e outras operações, o sargento Blackwell, ele vai ver esse objeto também.
Então você tem agora um militar também, cara, na base, ela falou, pô, eu tô vendo o negócio aqui, cara. Então não era, né, não é algo assim que a gente possa dizer que, pô, foi o piloto lá que se enganou, porque muita gente vai falar que o Thomas Mantell e a sua equipe, né, o seu esquadrão, vão perseguir desde balão meteorológico até Júpiter. Não só o sargento Blackwell, como 2 outros funcionários vão ver também esse objeto, tá? E aí depois isso aí vai ter alguns relatórios que vão ser divulgados. Vão estar lá os caras falando, né? Então assim, cara, isso vai ficar assim muito complicado, tá? Por quê? Porra, eu tô vendo, o outro tá vendo ali, e aí? Como é que vai ficar? Outra base em Lockburn, em Ohio, tá? Vão ver o objeto próximo do chão. Porra, velho, é um lance assim que não é um acontecimento só. Não tem muita coisa. Vão ver esse objeto próximo do chão. Diz que ele vai ficar, cara, na posição de pouso ali, próximo ao chão ali, cerca de 10 segundos. Foi coisa bem rápida. Depois eu vou dizer que sobe numa velocidade. Chegam a estimar ali, né? Eu não acredito nisso, vocês também não. Mas chegam a estimar uma velocidade de 800 km por hora. Como ele subiu. E vai chegar ao altitude. Muito difícil a estimativa. Sim. Eu não boto uma fé nisso. Sei que vocês também não, né? Mas. É puro achômetro, né? Porque sim. A distância, quando você tem a distância para o céu assim e tal, a gente perde a noção de distância, né? Olhando para o céu, tu não consegue ter a noção de distância. Tipo, quando tu olha as nuvens assim, você tem até uma noção, você acha que a nuvem está numa distância X, mas ela, cara, tá muito, muito acima dessa distância aqui. Então você não tem muito essa relação de distância, por isso a relação de velocidade é quase impossível olhando para o céu. E aí é essa treta. Bom, o que eu acredito? Aquele objeto subiu numa velocidade imensa, numa velocidade assim, né, cara? Porque nós estamos falando também de pessoas que estão acostumadas a entender esse lance de velocidade, questão de distância. Então eu não acredito que... não tá, nessa época, o avião que teria uma razão de subida mais rápida, talvez seria o Mitsubishi A6, que eu sou fã também, em torno aí de uns 70 km por hora, uma razão de subida. 60, 70 km assim no seu pico máximo. Então o cara subir a 850 km por hora é uma razão... É que, assim, eu imagino que os militares, por serem treinados, né, ou por trabalhar com aquilo todo santo dia, né, o cara, com certeza absoluta, ele tem, assim, uma relação dentro da cabeça dele ali, de, não, isso aqui é mais ou menos tal, isso aqui é mais ou menos tal. Então, quando eu digo que é muito difícil para por exemplo, um civil, tá, dizer qual é a relação de velocidade de alguma coisa que está passando no céu, o máximo que a gente faz é o seguinte, é estimar por aquilo que a gente conhece. Então, passou um avião, aí, qual que é a velocidade mais ou menos de um avião? Tanto, por isso eu acho que é isso aqui, mas não quer dizer que seja, né? Até porque existe toda uma relação, quem já viu um avião passando no céu, ele passa lá, dá uma impressão que ele está indo super devagar, né? Dependendo da altura que ele está, dá uma impressão, nossa senhora, que devagarzinho. Às vezes você olha o aviãozinho está vindo aqui, você vê, nossa, que devagar, mas quem já viajou de avião sabe que o avião está pau por hora, né? Tá quase 900 km por hora, dependendo se ele estiver em velocidade de cruzeiro e tudo mais. Então, essa relação não consegue. O militar, sim, ele tem assim a noção, fala, cara, ele, mais ou menos eu consigo uma velocidade tanto, então seria 10 vezes maior, 15 vezes maior, uma aproximação. Por isso, aí dá pra imaginar que faz sentido isso que o cara falou. Essa é a ideia, mas ok, eu acabo tendo aquela ideia assim, ó. Foi o objeto estava parado ali e subiu uma velocidade doida. Então, entendeu? É o que eu imagino. Tava ali e de repente subiu. E aí o que vai acontecer? Aí é nesse momento, então, que vão ser lançados, né, os caças para fazer essa perseguição. Que faziam parte, né? Aí que entra em cena o grande protagonista desse caso, que é o Thomas Mantell. Tá? O que vai acontecer? Quando tem esse último movimento, aí vão sair da base os Mustangs F-15. Tá? E aí o que acontece? A ideia era, eles vão sair, né, sob o comando do capitão Thomas Mantell, com a seguinte missão: vocês vão interceptar esse objeto, né, trazer ao solo e ver o que está acontecendo. Porque esse é o lance. Intercepta, vem ao solo, e aí caso não tenha, aí você vai bater, mas a ideia inicial é sempre essa.
interceptar e trazer ao solo para ver quem é, ver o que está acontecendo. Se não se entregar e houver um embate, aí é uma batalha, é outra coisa. Tá? Aí desce o fogo, não tem conversa. Isso ficou bem claro para nós na Batalha de Los Angeles. Né, que muita gente, não é nada. Pô, os caras, desceram um pouco, não tem conversa, não. Pipocar. Pipoco pra tudo quanto é lado. Não tem, mas não tem conversa. Atira primeiro e descobre depois. É isso aí. Filosofia mais ou menos assim. Aliás, esse avião, o P-51 Mustang, que é um avião, cara, é lindo demais, cara. É, talvez, pra mim, a aeronave mais linda de guerra que eu já vi. Tem, nos Estados Unidos, tem algumas pessoas que são, várias pessoas, que são donas, né, são proprietárias desse P-51 Mustang, que tem motor Rolls-Royce, veja você. E, cara, os caras mantêm esse avião ainda eles podem, né, manter esse avião voando. Então tem alguns encontros, aqui no Brasil tem encontros de carros antigos, lá os caras têm encontros de aviões antigos, cara. Puta, é lógico que eu nunca fui, né? Mas eu tava vendo pela internet, cara, é lindo demais, cara. Cada aeronave... tem vários pilotos, várias pessoas que possuem essas aeronaves que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E os caras mantêm, assim, as bandeirinhas lá, as bandeirinhas nazistas, assim, tipo, bati 4 aeronaves japonesas. Cara, os caras mantêm. É coisa linda, cara. É uma aeronave fantástica, o P-51. É incrível. Puta, que máquina, que máquina. Meu Deus. Pena que não tem nenhuma no Brasil, sabe? Nenhuma no Brasil. Mas bom, deixa pra lá. Vamos lá, então. Aí entra em ação, então, né, a esquadrilha, o esquadrão liderado por Thomas Mantell. Thomas Mantell, que é o seguinte, gente. Como nós já estávamos falando aqui anteriormente, né, há algum tempo atrás, nesse período, o Mantell já tinha 25 anos, então ele era um jovem Thomas Mantell. Só que ele já tinha mais de 2.000 horas de voo. Tem esse lance. E era, com 25 anos, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que durante a Segunda Guerra Mundial foi condecorado por um ato inesperado, um ato de bravura, mas daqueles inesperados. Ele cumpriu uma missão inesperada, que ninguém, cara, todos os outros tinham falhado, ele foi lá e fez. Eu não vou entrar em detalhe, né, até mesmo porque essa não é a ideia, mas assim, ele era um cara experiente, essa é a ideia inicial. O Thomas Mantell não era, né, nenhum Clayton da vida lá que estava, né, pilotando, que, meu Deus do céu, não ia nem sair do chão. Mas ele era um cara experiente, com 25 anos. Ia ficar chorando, né, na base. Eu não quero. Sim, com certeza, em posição fetal, chorando, chamando pela minha mãe. Clayton, então, assim, o irmão coragem. Então seria mais ou menos assim. Mas o que acontece, cara? Nesse momento, vai subir essa esquadrão. Vocês precisam interceptar lá e ok. Lembrando, e eu sempre disso, nós temos que guardar essa informação que o Mantell, quem ele era, tá? Um herói de guerra, um herói da Segunda Guerra, condecorado, alguém que era o orgulho do Kentucky, tá? Ele era assim conhecido, um dos orgulhos do Kentucky. Pra você ter uma ideia, gente, é mais ou menos quando nós falamos logo depois do uísque. Logo depois do uísque, que, pô, bota o uísque, né, cara? Bota orgulho, eu também teria orgulho disso. Mas, assim, só guardando as devidas proporções, é mais ou menos o Marcos Pontes para nós aqui no Brasil. O nosso orgulho, né, pô, o cara chegou, né, um astronauta brasileiro, o primeiro astronauta brasileiro. Então, assim, é mais ou menos isso, só para você ter uma noção aí, quando se fala de Thomas Mantell, tá? Não é um cara qualquer, né? Era um herói de guerra, literalmente, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Nesse primeiro momento, né, nós vamos ter, então, a esquadrilha saindo, tá? E aí, nesse momento, quando sai, vão perseguir, né, aquele objeto, vão tentar chegar junto àquele objeto. E aí, o que vai rolar? Quando eles chegam perto, o Thomas Mantell, então, entra em contato com a torre, como é comum, né? Eles estão indo nessa missão, então, em contato direto com a direção. Ele vai dizer o seguinte, olha só, esse objeto tem um tamanho enorme, ele é metálico, tá? Ele parece com uma cor que não muda, mas nas suas extremidades parece um tom meio avermelhado. Bom, então ele vai dizer isso. Aí ele vai dizer, de repente, tá chegando perto, esse objeto vai subir em uma velocidade considerável, tá? Aí já quebra algumas ideias. Por exemplo, quebra a ideia do balão,
Não dá para dizer, né, Dudu? Balão subir numa velocidade considerável, balão fugir, já não dá. Balão que foge assim nessa velocidade é impossível. Então, assim, fica difícil você ter um balão que vai fugir de um caça, mesmo não sendo os caças atuais, mas era um caça. Opa, então você tem mas o Mustang pegava uma velocidadezinha considerável, hein? Meu amigo. Não, então, mas assim, né, mesmo não sendo os atuais, que nós temos hoje supersônicos. Ah, sim, claro. Né? Mas assim, o balão, eu acho que o balão não consegue fazer isso. Eu acho que o balão não consegue subir assim. O que vai acontecer, então? A esquadra segue atrás. O P-51 foi substituído justamente pelos aviões supersônicos. Ele foi não o último exatamente, mas a substituição dele se deve justamente a essa outra escala de aviação aí, onde a gente começou então a usar aviões a jato, no caso, né, para fazer esse patrulhamento. Né? E aí o P-51, apesar de um ótimo avião, na verdade ficou em operação ainda, se não me engano, na República Dominicana até 84, 86, ele ainda estava em operação, tá? Mas aí logo ele vai ser substituído então pelos, só dando adendo ali, justamente por esses aviões a jato. Então ele foi ali o motor de pistão, vamos dizer que foi o ápice tipo dessa estrutura de aviação, vamos dizer assim. Então, é isso para nós termos uma ideia. É legal a gente falar sobre isso, que é para as pessoas não pensarem, pô, eu estava viajando em um teco-teco, né? Ele estava indo lá em um bimotor, né? Já pensa já no final da primeira... mais moderno para a época. Isso aí. Porque aí, né, tem gente que é assim, né, cara? O cara ele não se informou nada de nada, mas ele já coloca na cabeça dele e já sai falando por aí, né? Não, era um teco-teco. Não, o cara tava ali naqueles bimotor do final da Primeira Guerra Mundial. Né? Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Então esse objeto então que ele está perseguindo, de repente, toma uma altitude, né? E a ideia é básica. Esse objeto era direcionado, era pilotado por uma inteligência. Porque para fugir de alguma coisa tem que ter uma inteligência. Né? Não é um fenômeno climático, não é, cara, o fenômeno climático não vai fugir de ninguém, ele está na lá dele. Um raio não muda a sua direção porque o Evandro está chegando perto ali, o raio, opa, peraí que eu não vou cair nele aqui, peraí que eu vou desviar um pouquinho aqui, ele não quer nem saber, vai rachando. Né? Então o fenômeno climático não muda a sua direção por consideração a alguém. Né? Ponto. Um fenômeno climático não foge de alguém. Ponto também. Um balão, a mesma coisa. Nesse caso, o objeto fugiu e tomou uma altitude considerada. Aí que começa o bicho pegar, Dudu. Por quê? A ideia é que ele tenha atingido uma altitude mais de 7 mil metros de altitude. E aí nós sabemos o seguinte, 7 mil metros de altitude, você tem o ar totalmente rarefeito. Só para você ter uma ideia é o seguinte, gente, o que eu falo para você? Olha só, presta atenção. A altitude é diferente de altura. Né? Então ele não estava a 7 mil metros de altura. 7 mil metros de altitude. Lembrando que 7 mil metros de altitude, a altitude e a altura, por que é diferente? A altitude ela é contada a partir do nível do mar. Tá? Então, a partir do nível do mar, você conta a altitude. A altura, ela está em qualquer lugar. Né? É o tamanho de qualquer objeto ou qualquer distância, partindo da sua base até o seu topo. Tá? Do seu início até o seu fim. Por exemplo, se você tivesse saído de cima do Everest, o que é impossível, mas se tivesse uma base, né, aérea que fosse em cima do Everest, se você tivesse a 100 metros de altura, você já ia estar a mais de 5 mil metros de altitude. Na verdade, mais de 8 mil, né? 8 mil, né? 8 mil. Everest é mais de 8 mil. Então assim... Para você ver. Essa é a relação. Essa é a diferença entre altura e altitude. Então o que vai acontecer? Quando vai atingir lá 6.900 metros, que tá, cara, aí já, o ar já é totalmente rarefeito. Um dos tenentes, o Albert Clements, ele vai dizer o seguinte, olha, eu não consigo mais, cara, tá faltando oxigênio, tá bom? Então eu vou descer, não vou prosseguir. O Raymond, outro tenente, também vai falar a mesma coisa, ó, galera, pra mim não dá, eu vou descer. Mesmo eles tendo máscara de oxigênio, tá? Mas ele vai falar, ó, cara, pra mim não dá, pra mim deu, eu desço. E o Mantel não. Fala, Evandrão. É que um outro detalhe também tem a questão do... hoje a gente chama de... pacote tático, né, ou até envelope, mas você tinha um kit também para determinadas missões, inclusive o P-51 ele poderia colocar até aquela, todo mundo acha que é uma bomba, que pode até ser também, mas coloca embaixo
da blindagem do avião, que é, na verdade, um tanque extra, que ele também podia carregar. E os dois companheiros dele, infelizmente, não estavam com esse kit completo de perseguição. Então, por isso também, pela experiência, por ser o líder, né, porque alguém tem que fazer o trabalho, né, claro que ele ia ser arriscado a partir dos 6.000 de altitude lá, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada por uma série de motivos mecânicos da máquina e também biológicos do piloto, né, eles experientes sabiam disso. Mas o Mantell, ele estava com esse equipamento, né? Ele estava com esse kit mais completo para poder fazer essa perseguição. Mesmo assim, ele limita, né? Eu vou perseguir ele até, se eu não me engano, 7.000 de altitude, né? Se eu não me engano. O limite, para sublinhar aí, o limite da máquina, né, do avião, é porque conforme você está numa altitude muito, você está muito Isso. alto, né, vamos dizer assim, a máquina ela precisa de oxigênio para queimar, para combustão e tudo mais. E aí você pode correr o risco de afogar o motor, literalmente, né? Então o motor apagar. No tanque de oxigênio ali você tem um escrito, né, no oil, né, que é tipo, não é para pôr óleo, não chega com óleo aqui perto, porque o tanque de oxigênio ali vai pegar fogo. Comum, que esse avião, como você falou, Dudu, ele é talvez o avião mais icônico que até hoje, se bobear. Eu até estava vendo aqui de brinquedo aqui no meu filho que ele tem uns Hot Wheels, e aí ele tem um aviãozinho só de Hot Wheels, né? E aí eu fui ver, já vi esse avião, é uma réplica uma réplica mais ou menos, né? De um P-51. Então esse avião é icônico mesmo. Quando você assiste filme de guerra, geralmente é o P-51, né? Geralmente. Ele é lindo, né? Pô, ele é lindo demais. Mas é isso, Cleber. Só que ele continua a perseguição lá também, né? Mais um fator lá contribuindo. Isso, então assim, gente, eu não sei, eu não manjo nada de avião, né? Eu não manjo nada de nada, na verdade. Mas é o seguinte, o que o pessoal comenta e aí eu não sei se há essa diferenciação entre F-15 e P-51. Que tem diferença. Porque tem uma diferençazinha aí. Porque o que é relatado é que eles vão de F-15. Né? Essa perseguição é de F-15. Filme Pearl Harbor ainda não era o P-51, mas ele estava chegando ali. Mas é aquilo ali, Pearl Harbor. E o F-15, ele é o Top Gun. Sabe, lembra o filme Top Gun? Sim. Aqueles é o F-15. Legal. Entendeu? Deu pra ver. Sim. Não, ok, eu não manjo nada disso. Mas vamos lá então, o que vai rolar, gente? A partir desse momento, então, nós temos a continuação. Então o Mantell fala, para mim dá, eu vou em diante. Em determinado momento, e aí ele está em contato, né, com os seus superiores lá, no caso aí o Blackwell. Ele vai dizer o seguinte, olha só, cara, ele está indo muito rápido, tão rápido quanto eu, ele está mais ou menos a 580 km por hora. Para mim, eu não sei se vai dar. Eu estou atingindo a 7.000 metros já. Estou chegando a 7.000 metros. E aí ele vai, cara. E aí ele vai falando com ele ali. E aí o que vai acontecer? Depois essa seria a última comunicação do Mantell. Ó, eu estou chegando a 7.000 metros, ele está indo a mais de 580 por hora. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí há aquele silêncio de rádio. Cara, e isso é extremamente angustiante. Pra quem tá em solo, porra, silêncio de rádio significa, desculpem aí, mas significa deu merda. Silêncio de rádio deu merda. Ou tem alguma interferência, ou problema em algum aparelho, ou o avião caiu, foi abatido, deu merda. É isso que se pensa. Ou o piloto desmaiou, né? Ou o piloto desmaiou. Tá? Então aí o que vai acontecer? Após isso aí tem um silêncio de rádio. Tá? O Mantell não vai entrar em contato novamente, é por volta de 3h15, tá, gente? O último contato. 15 horas e 15 minutos. Por volta de 3h15. O que vai acontecer? Depois disso, ele vai enviar, né, a base vai enviar mais 2 caças atrás dele. Tá? Vai enviar mais 2 caças, mais 2 aviões atrás dele. Não vão conseguir encontrá-lo no alto, obviamente. Tá? O objeto também não se vê mais. E aí o que vai acontecer? Né? Esses caras encontram depois, aí não são eles na verdade, tá? À noite, bombeiros são acionados por destroços de avião em uma fazenda ao sul de Franklin, tá? entre o Kentucky e Tennessee, entre os 2 estados, ali já no limite dos 2 estados, entre o Kentucky e o Tennessee.
E aí lá vão encontrar os restos do avião e os restos mortais do Thomas Mantel. Detalhes, né? Ele estava decapitado, tá? Sem a cabeça, e o relógio dele, né? Estava parado ali, se eu não me engano, por volta de 3h17, 3h18. Né? É a hora que estima-se que houve a queda ali, estima-se que houve contato com o solo. Então, assim, esse é o acontecimento, esse é o relato, né? Isso foi o que rolou. E agora as tretas começam depois, né, Dudu e Evandro. Por quê? Porque agora começam a falar o seguinte: o que aconteceu? Eu preciso dar uma explicação. E o governo precisa explicar. E por isso que a gente estava falando, né? Esse lance da desinformação, ela vem da Guerra Fria. Por isso que muita gente fala que os discos voadores foram criados durante a Guerra Fria para você justificar uma espionagem, uma invasão ao espaço aéreo. Tá? E eles começam a falar. Eu vou, né, suscitar, vou deixar mais sucinto aqui. Essas explicações, gente, vão desde balão aéreo, balão meteorológico. Adoro, e aí vão adoro falar, essa explicação. Cara, e aí vão falar. Não, mas o pior. Pra mim é a melhor explicação sempre. Não, aí, Dudu, mas o pior é o mesmo tipo de balão de Roswell. Não, foi pensar aqui de Roswell. Mesma coisa, gente. Não mudou nada. Extremamente secreto, ninguém sabia. Mas aí, né, azedou. Foi o balão, estavam perseguindo o balão. Mas aí, pra mim, eu acho que a do balão não é o pior, cara. Eu acho que a do pior é Júpiter. Né? Estavam perseguindo Júpiter. Às 1h da tarde. Estavam perseguindo. A vida, hein? Tudo bem que Júpiter é grande, né? Mas desse tamanho assim, eu acho que se Júpiter tivesse tão perto assim da Terra assim, não ia nem ter sobrado terra pra gente contar a história. Vamos combinar, né, cara? Levando em consideração o tamanho de Júpiter e tal, a massa, eu acho que realmente a gente estaria nem aqui pra contar essa história. Então Júpiter também pra mim não faz o menor sentido. Vamos combinar. Então as explicações ficam nessa daí. Foi um balão, um experimento, tá? Era extremamente secreto, por isso ninguém sabia. Ok, aí, puta, não caiu. Ah, não, então é o seguinte, foi Júpiter. Estava perseguindo Júpiter. Teve um engano ali, perseguiu Júpiter e acabou, né, se subindo demais e pá. Às vezes você não tem a sensação que o governo, quando vai dar uma explicação, ele parece a gente quando era criança, tentando explicar pra mãe que a gente não fez determinada arte, que tava na cara que foi a gente que fez. Justamente. Assim, quando, tipo, eu lembro de uma vez que eu fui. Que eu era moleque, devia ter uns 8, 9 anos de idade. E aí eu morava num apartamento. E aí eu não tinha onde jogar futebol, né? Principalmente no inverno e tal. Eu morava aqui na rua Paraná, aqui, vocês sabem que é bem movimentado. Então, obviamente que eu não podia jogar futebol na rua. E aí, às vezes, eu pegava uma bolinha de ping-pong e ficava jogando futebol dentro do apartamento. O que, obviamente, me trouxe algumas cintadas, né? Algumas varadas aí, com certeza absoluta. E aí, uma vez, a minha mãe pegou e tinha um vaso, e ela colocou aquele vaso, assim, e tal, não sei o quê. E eu peguei e chutei a bolinha, obviamente, por uma incrível coincidência divina, atraiu, né? Com a sua massa gravitacional, ela atraiu a bolinha, e o vaso quebrou, e caiu com a flor da minha mãe lá, que eu não tenho a menor noção que flor que era, mas era uma flor cara. Pelo tanto que eu apanhei, realmente devia ser bem cara. E aí eu lembro muito bem que eu dando explicação de falar assim, não, mãe, mas eu tava assistindo TV e de repente o vaso caiu. E eu tava dando essa explicação assim pra minha mãe, assim, e ela não acreditou, cara. Eu falei, não, mãe, mas assim, o vaso, ele praticamente se suicidou, ele pulou de cima do negócio. E minha mãe não acreditou, cara. É impressionante, sabe? Tipo, eu não sei. Vocês não têm a sensação que às vezes o governo americano rola esse negócio? Os caras falam, alguém vai ter que acreditar, cara. Não é possível. Não, e o pior, cara, sabe o que é o pior? Tem gente que acredita, cara. Tem muita gente que acredita. Então, minha mãe esse é o pior. Mas tem mãe que acredita, cara. Tem mãe que acredita. Bom, pode ser. Não, nós três somos professores, né? Nós sabemos disso. Não tem mães que acreditam que os filhos vão mal na prova porque a escola tá perseguindo ele? Tem. Isso aí tem. Ixi, mano, meu menino. Meu garoto. Só porque ele não fez nenhuma tarefa o ano todo, ele agora vai estar com nota 0 em tarefa? Ah, professor, por favor, né? Cara, eu me lembro, alguns anos atrás, eu saí até dessa reunião perguntando onde é que eu assinava ali, né, a minha demissão. Porque eu dava aula na época pro ensino fundamental, até Fundamental 2,
E foi uma mãe reclamar porque a filha dela tinha tirado nota baixa. Veja bem, na escola particular. Né? E aí aquela mãe veio e falou, olha, mas é o seguinte, a minha filha tirou nota baixa, mas sua filha não estudou, né, cara? Nós tivemos uma atividade em sala de aula, na qual eu fiz uma revisão, eu passei o conteúdo final, e sua filha não estudou. E tudo. Não, mas eu passei para ela a matéria. Então, minha senhora, qual que é a sua formação? Ela, eu sou advogada. Eu falei, eu já fui algum dia no seu escritório, dar pitaco no seu trabalho? Já fui algum dia falar para a senhora como a senhora deve redigir uma petição? Já? Não. Então, por favor, minha senhora, por favor, só põe-se no seu lugar que eu coloco o meu. Se a senhora for formada na mesma universidade que eu, no mesmo curso que eu, aí a gente pode conversar. Rapaz, mas a mulher ficou tiririca. A mulher ficou tiririca, não, cara. Mas ela que veio me dar uma carteirada. Eu não tô. Ela veio me dar uma carteirada primeiro. Eu falei, pô, vamos ter carteirada? E eu não citei aqui, mas eu citei pra ela. Tal lugar, tal lugar, tal lugar. E ela ficou me olhando assim, né, cara? E ela ficou muito brava da vida. E aí a coordenadora tava do lado, mediou, né? Acabou a reunião. Bom, onde é que você quer que eu assine, né, a minha demissão? Ela falou, não, eu gostei, essa mãe faz isso todo ano, e ninguém tem coragem de falar isso pra ela. O Evandro não me deixa mentir, que o Evandro lembra dessa ocasião. Não, já que tem gente que é demais, tem pais que acreditam, né? Já que vocês abriram o momento ufológico para o momento abertura de coração do professor, eu vou contar uma para vocês, que eu não sei se eu já contei nas internas essa, mas essa eu preciso contar. Uma vez, né, logo quando eu comecei a trabalhar com essa linda carreira de professor, eu conversava lá não que eu gostasse, mas conversava com a mãe, às vezes de um aluno ou outro e tal, e aí tinha a mãe de um garoto, e esse moleque, ele estava no 9º ano, né, na época era a 8ª série ainda chamada, o moleque tinha uns 13, 14 anos, o moleque já tinha o dobro da minha altura, o moleque era muito grande. E aí, chegou lá a mãe desse moleque, foi conversar comigo, dela, professor, eu não sei o que eu faço com meu filhinho. Já começou assim, meu filhinho. Eu falei, pois não. Ela pegou e falou assim, não, sabe o que acontece, professor? Esse garoto não quer estudar e eu não sei o que fazer com ele. E eu só escutando, né? Eu falei, pois não. Daí ela falou, então, olha, professor, pra você entender o que esse garoto faz de pirraça, ele pegou um celular, esse tempo atrás ele queria um celular novo, um S, eu não lembro qual era o celular da época, mas ela pegou e falou assim, o S6, e ele tinha o S5, sei lá, eu não entendo muito de celular. Ele tinha o modelo anterior, pois professor, você não acredita que esse menino pegou o celular e quebrou esse celular na minha frente para eu comprar o outro do novo modelo, do modelo 0 km? E eu fiquei assim, né, estarrecido, falei, tá aí, o que a senhora fez? Ela falou, professor, pois eu fui maldoso com ele. Fui maldoso. Fui lá e em vez de comprar um celular novo, do modelo novo, eu comprei do modelo anterior e falei pra ele, você vai ter que se contentar com o modelo anterior. E fiz isso, assim. E aí eu olhei pra cara dela e falei assim, nossa, mas a senhora que é mãe de verdade, hein? Aí ela ficou me olhando assim, mas por quê, professor? Eu falei, não, a senhora é mãe de verdade. A senhora é mãe de verdade. Porque se fosse a minha mãe, eu não ia estar aqui pra contar essa história pra senhora. E não é se eu tivesse quebrado o celular por querer. Se eu tivesse quebrado o celular sem querer, eu não ia estar vivo pra contar essa história. Sem querer, eu não ia estar vivo. Um cabo de vassoura ia dar na minha cabeça, minha mãe... A senhora é mãe de verdade, porque eu ia estar na UTI nesse momento. E saí da sala, falei, eu não quero conversar com essa mulher, isso não tem a menor condição. Que isso? Onde é que o mundo vai parar desse jeito? Nesse momento você acaba de curtir o momento abertura de coração do professor ufológico. Tem que contar essa história a mais. Cara, um dia desse vamos montar um podcast de histórias de professor. Você tá mutado, mano. Tá muto aí, ó, filhão. Vamos voltar lá então, né? Falando desse caso. Né? Então, o seguinte, temos algumas coisas para discutir. Tem um caso para nós discutirmos hoje. Falando de algumas coisas que nós temos que discutir, então, né? Eu gostaria então de começar com o Dudu aí e os seus, né, cara, suas ideias. Ou não, o Evandro que não fez nenhum desabafo, o Evandro que é um cara mais, né? É um cara mais temperado entre nós. É um lorde britânico, né? Então, Evandro, chega junto aí. Traga aí os seus aspectos. O que você acha sobre esse caso, cara?
Não vou contar muita história, porque, inclusive, as coordenadoras já proibiram de eu falar com o pai, já. Eu sou proibido, que eu sou eu. Caraca, como é que você conseguiu isso, cara? Me ensina depois. Mas então, sobre o caso ali, como já foi dito, né, eu ia falar um pouquinho sobre a questão da estrutura desse avião e tal, que era bastante moderno. Ele é usado, inclusive, até hoje como avião de manobra também, né? Ele foi um avião meio que de resposta para a aviação americana, que da época era bem deficitária em relação à europeia ou mesmo asiática. Claro que, assim, isso é uma questão pessoal. Para mim, ele não é o avião mais bonito, mas, assim, é uma questão pessoal. Ele também não é o que eu acho mais legal o avião da época, mas, assim, como eu falei, ele é um ícone, né? 6 metralhadoras para a época e etc, um monte de coisas. E hoje é adaptado um GPS nele, né? Alguns equipamentos de voo para você conseguir fazer manobras mais radicais ou até mais arriscadas, coisa que na época também poderia se fazer, só que com uma deficiência grande de equipamento, né? Hoje esse equipamento é adicionado, coisa que o Mantel não tinha à época, né? Então, assim, plausível as explicações, por exemplo, que ele teria desmaiado sobre a altitude, que realmente já estava um pouco alta, possível, mas, assim, é muito difícil. Primeiro porque você precisaria de uma pane no fornecimento de oxigênio, né, do avião, que ele não relata. Claro que ela pode ser súbita, devido à altura. Talvez ele não tenha um raciocínio para ter voltado a tempo para uma atitude já um pouco mais respirável, mas eu desconfio muito isso pela experiência que ele já tinha, né? Quer dizer, plausível? Tem que admitir que sim, né? É possível, né? Mesmo grandes mestres acabam errando às vezes, né? Você veja, o próprio Baggio errou aquele pênalti na Copa. Então, quer dizer, poder acontecer. Até pode, embora, né, estou fazendo uma comparação absurda aqui, né, porque é diferente de você bater um pênalti de pilotar um avião, né? Você tem um monte de operações para fazer ali. Mas lembrando que essa tua comparação aí com o Baggio, era considerado o melhor jogador do mundo na época. Sim. Aliás, abrindo um parênteses, dentro do parênteses aí, tem um filme do Baggio na Netflix que é muito bom. Deixei parênteses. Eu não cheguei a ver, mas não consegui assistir, mas eu quero assistir sim, porque eu sou fã do cara. Mas, enfim, voltando para o cara, então isso poderia ser. A questão dele estar perseguindo Júpiter, acho que não tem nem comentário, né? Porque é um planeta, aquilo ficou parado, entendeu? Tipo, mas ele confundiu. Sim, a esquadrilha dele apareceu em 3 radar, né? Júpiter aparece. Porque agora Júpiter aparece no radar, tá ligado? Sim. E Júpiter entra no radar. Olha, tem um Júpiter no radar aqui. Trocando em miúdos. Para essa explicação aí, Evandro, para essa explicação, nós tínhamos uma esquadrilha e um grupo em campo, né? Isso. De Tonhos da Lua. Era um grupo de Tonhos da Lua. O Jupitinho tá lá, o Jupitinho, eu tô vendo o Jupitinho. A Ruth é boazinha, a Raquel. Essa é uma referência que só os ouvintes mais velhos do Ufologia. Só os velhos vão lembrar do Tonhos da Lua. Poucos vão entender a referência, mas enfim. Eles vão perseguir a Lua. Não tem comentário. Quanto à questão do balão, gente, se em Roswell isso já é considerado absurdo, aqui mais ainda, porque em Roswell, pelo menos, vamos imaginar que esse suposto balão, eu não gosto nem de falar isso, porque eu também acho isso um absurdo, mas assim, aceitando a possibilidade. Então caiu lá, mas beleza, balões caem, ok? Só que se balões estivessem ali, eles teriam sido avisados, né? Porque é um experimento que está tendo, a gente está decolando com esquadrilha. É a mínima coisa, estamos soltando o balão aqui, né? Você pode acabar visualizando esse balão aí em algum momento, né? Então é óbvio que essas bases ali tem que trabalhar, né? Obrigatoriamente trabalhavam ali em conjunto. Então acho que a possibilidade de um balão secreto ali é basicamente nula. O que pode ter acontecido, mas aí torna a chance mais rara ainda, é alguém ter liberado esse balão sem ordem. Sem, vamos dizer assim, um soldado liberou com a ordem de um superior, mas de baixa patente, que não tinha autorização do comando central para fazê-lo, né? Aconteceu algumas vezes na história, aconteceu,
Mas vamos combinar, né, mano? A gente já tava em 1948, a gente tava acabando de sair de uma guerra, a gente tinha assim, uma plena noção do que a disciplina pode ou não pode fazer durante uma batalha, durante uma missão, etc, etc. Então, cara, eu acho a chance basicamente nula. De fato, essa do balão eu não acho difícil aceitá-la como plausível. Assim, para dizer o mínimo do mínimo, assim, eu não consigo aceitar essa chance como plausível. Eu consigo aceitar como plausível o piloto ter desmaiado. Isso é plausível. Agora, acredito nessa hipótese? Não. Não acredito nessa hipótese. Eu acho que alguma outra coisa aconteceu. Pode não ter sido alienígena, pode ter sido algum outro tipo de corpo celeste, ou até um fenômeno atmosférico, que pela falta de equipamento e a visibilidade, talvez deficitária, porque eu não tenho essa informação, do dia, possa ter confundido o piloto em certo grau, até poderia acontecer, mas também não explica o fato de por que ele ia perseguir ele tão alto e tão perigosamente, né? É difícil aceitar essa hipótese, mas acerto como plausível. Agora, algo mais estranho do que foi relatado, para mim, aconteceu. Tá? Nenhuma dessas duas explicações chegam perto do plausível. Uma chega perto do plausível, mas não chega a ser plausível. E uma delas é plausível, que é a falta de ar. Mas, para mim, não foi isso que aconteceu. Foi alguma outra coisa. Essa explicação da falta de ar, ela é a mais plausível, mais racional, mais próxima daquilo que a gente pode ponderar, né? Só que eu quero fazer uma ponderação aqui com vocês, que é o seguinte: o Mantell, quando aconteceu o acidente, quando ele infelizmente faleceu, ele tinha 24 ou 25 anos de idade, né? Ele era relativamente muito novo, era praticamente um garoto. Mas a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar o podcast, que apesar dele ser novo, um ano numa guerra, você lutando numa guerra, isso te transforma num super veterano. Porque, cara, a tensão que é uma guerra, eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Eu não consigo nem imaginar uma tensão que é você estar todo dia numa guerra em cima de um avião, cara. Você tem que estar atento a tudo e a todos, porque tu pode ser derrubado a qualquer momento. Então, assim, é uma situação, e se for derrubado e tiver, vamos dizer assim, o que aconteceu, de ter alguns pilotos que tiveram a sorte de ter sido derrubados e morrer já na hora, é uma coisa. Agora, teve uns que acabaram falecendo depois, né? Foram derrubados e faleceram depois, caíram no mar, coisa do tipo. Então, eu imagino a tensão que deve ser o cara tá numa guerra. Então, isso envelhece o cara em termos de experiência. 1 ano na guerra, 6 meses na guerra, um dia que seja numa guerra, velho, isso vai te envelhecer demais. Com isso, eu pondero que assim, seria muito difícil que ele não soubesse que se eu tô numa certa altitude, eu vou acabar desmaiando, entendeu? Porque ele tem uma experiência muito grande. Outra coisa que... Só um pouquinho. Quando ele tá fazendo a perseguição que os outros vão ter que abandonar a perseguição por falta de equipamento, ele diz, olha, eu vou continuar porque eu tenho equipamento para isso, mas eu vou até ponto X. Sim. Então ele você vê que ele não estava perseguindo numa loucura, tipo, eu quero ver o que é aquele negócio. Isso sempre até esse ponto, sempre se comunicando por rádio, sempre recebendo autorização para o próximo passo, né? E ele coloca, eu vou perseguir ele até tal ponto, depois daquilo ali vai ficar perigoso demais e não está compensando. Então eu vou até lá para receber nova ordem, mas se eu não receber nova ordem, ali eu volto. Né? Então você vê que ele não estava naquela perseguição de loucura, assim, então eu quero ver o que é aquele negócio. Não, estava, pelo menos até esse ponto, ele estava extremamente centrado e sendo sensato. Por isso que, e aí o colega dele, né, o outro piloto, o Blackwell, é esse o nome dele, né? Blackwell. Isso. Ele, anos depois, né? Esse é o comandante que está em terra, tá? Isso. Esse é o comandante. Então, e ele anos depois, ele dá uma declaração para a família dele, um canal de TV vai lá e busca ele, né? Porque daí a família do Mantell quer saber o que aconteceu, o que não aconteceu e tudo mais. E aí o Blackwell, ele diz, né, com todas as letras, que ele duvida demais dessa hipótese de que ele tenha desmaiado por falta de oxigênio. Porque, segundo ele, o Mantell era realmente um piloto muito exímio, ele era um cara fantástico, então, assim, que ele não cairia, vamos dizer assim, nessa pegadinha da pilotagem, né? Não sei. Aí realmente vai ficar aquele mistério. Um negócio que é muito interessante,
eu até mandei para vocês no grupo lá, mas vocês cagaram para minha informação, que o Star Trek tem uma parte, tem um pedaço, um episódio lá, que eles fazem quase como se fosse ali essa continuação do Mantle. Cara, é muito bom. Depois assista lá o vídeo que eu mandei o link pra vocês lá e tal. Eu vou ver se eu dou uso piada lá e coloco no nosso Instagram também. Que o camarada tá indo lá, seguindo essa nave e tal, e é a nave, né, do Star Trek, ele tá seguindo lá e tal, não sei o quê. E aí o capitão vai lá e fala, cara, o que esse cara tá seguindo a gente? Não, tá seguindo aqui, cara, o que a gente faz? Puxa esse cara pra dentro da nave. E ele pega e puxa o piloto e tal pra dentro da nave, dali ele segue. É bem interessante. Só que, lógico, eles não usam o nome Mantle, talvez por uma questão de direitos ou coisa do tipo, então eles usam outro nome ali pro piloto, mas lembra bastante essa situação. Achei bem legal. Bom, é isso aí então. Pra mim é o seguinte, cara. O Mantle foi atrás de um objeto voador não identificado. O Mantle perseguiu esse objeto voador não identificado. Ele se empolgou nessa perseguição. A adrenalina, cara, talvez ele tenha se lembrado nos momentos de guerra, né? Talvez ele tenha participado, agora eu vou aqui elucubrar sobre o que possivelmente aconteceu. Talvez ele tenha participado da Guerra do Pacífico, talvez ele tenha perseguido kamikazes japoneses, e naquele momento aquela adrenalina veio, e ele, cara, sem pensar, eu vou embora, vou atrás desse cara. Eu só vou até 7.000 metros, velho, agora eu tô olhando o cara ali, de repente apagou, e acabou colidinho. Eu penso assim, né, por quê? Porque a primeira atitude desse objeto foi não ter contato. Você não vai chegar perto, cara. Você fica aqui, eu vou fugir. Você não vai chegar perto de mim. Então ficaria, na minha concepção, assim, algo faltando, de repente, que nem muita gente fala, né, que ele foi abatido pelo OVNI. Eu não acredito nisso, até mesmo por conta da primeira reação do objeto, que foi fugir. Não querer o contato. E ficou bem claro que, cara, não tinha nem condições de chegarem nele. Né? Então, na minha concepção, é uma concepção minha, né? Eu acho que ele acabou desmaiando, ou acontecendo algum problema, mas para mim, eu visualizando a situação, eu acredito que ele acabou desmaiando, perdeu o controle do avião e, obviamente, veio ao solo, né? Na minha concepção. Tá? Não são raros os casos, ou pelo menos os casos de soldados de qualquer país, na verdade, que depois de uma guerra, depois de passar a guerra, o cara ficar meio perturbado psicologicamente, né? Então pode ser que também chegou uma hora ali que aquilo deu um estupim na cabeça dele ali, ele falou, cara, eu vou, esse aqui é o inimigo e eu preciso derrubar e coisa do tipo. Aquilo deu, de repente, um excesso de adrenalina no cara, e o cara acabou metendo os pés pelas mãos, né? Apesar de ser um cara experiente, pode ter acontecido, por que não? Porque ele era experiente, mas era novo, né, Dudu? Ele tinha 25 anos. Queira ou não queira, aquele ímpeto da batalha, cara, assim, ela é muito diferente. Aí a batalha no geral, né, cara, as batalhas internas ou externas, quando elas são traçadas no ímpeto da sua juventude, elas são diferentes. Né? Então, assim, o que eu penso, aí é uma coisa muito minha, né? Não é o que aconteceu no caso. Não, o que eu penso que aconteceu foi isso. Ele estava perseguindo ali, não, cara, eu vou embora, e, cara, eu não sabe aquele, né? Bom, eu não sei vocês, cara, mas eu sou muito assim. Meu, você quer arrumar treta comigo? Quero falar que eu não consigo fazer uma coisa, velho. Não, você não consegue fazer isso. Tem outras formas de arranjar treta com você. Tem outras bem fáceis. Mas o que eu digo... da cor do teu carro. Cara, mas o que eu digo... meu carro é branco, né? Mas o que eu digo assim... Quando eu falo sobre... Não, cara, mas quando eu falo sobre isso, qual que é o lance, Dudu? O cara assim, pô, cara, esse cara tá fugindo de mim, velho. Eu não vou deixar, entendeu? Eu não vou deixar, cara. Eu vou perseguir. Eu vou alcançar. Pô, eu sou um oficial condecorado. Eu sou bom, cara. Sabe? Então pode ser que esse ímpeto na hora de, não, cara, eu sou bom. Eu vou pegar esse cara. Como não? Como que ele tá fugindo? Tá no espaço aéreo norte-americano. Aí vem todo aquele lance do militarismo, do patriotismo, entendeu? Então, na minha concepção, aconteceu isso. Não é que, né, eu
tenha acontecido, mas na minha concepção o que aconteceu foi isso. Ele foi perseguir um OVNI, subiu demais, né? E isso nós vimos como grande exemplo em Homem de Ferro 1. Homem de Ferro 1. Não, cara, mas no Homem de Ferro 1 tem 2 exemplos. Mas o cara é um consequente. Olha só, mas nós temos 2 exemplos. O cara limitou ao teto dele. Falou, a arte imita a vida. A arte imita a vida. Vamos lá. Assim, mas adicionando a questão também, o combate que aconteceu algumas vezes, né, entre o P-51 em questão e, por exemplo, aquele avião japonês, o Mitsubishi A6, também chamado Zero, né, que para mim ele era superior, na minha opinião, né? E uma das coisas que ele era superior, inclusive, é a razão de subida. Então, o Zero tinha essa tática com praticamente todas as batalhas aéreas. Tipo, ele começou a ser perseguido, ele subia. Tanto que até no filme Pearl Harbor tem uma hora que o personagem do Ben Affleck, ele fala isso, olha, não tenta, se ele subir, não tenta perseguir, que vocês não vão aguentar. Esse avião sobe muito rápido, então assim, ó, subiu, deixa, vai para outro que não aguenta. Ou seja, eram pilotos acostumados a fazer a subida, sentir que o avião ia falhar e parar a subida, né? Por quê? Porque no combate com os japoneses era essa a estratégia, né? Então, assim, claro, eu não estou dizendo que está falando um absurdo, nada disso, né? O Cleiton entende isso, estou falando isso para os ouvintes. Mas, assim, para mim, fatidicamente, não foi isso que aconteceu. Assim, o cara está se comunicando com o teto o tempo todo, ele não necessariamente se mostra super empolgado, ele limita a teto de onde vai perseguir, antes da perda do rádio, já meio que sabendo que talvez ia perder o rádio a partir de certa altitude, né? Então, quer dizer, pode ser o ímpeto da batalha, também pensei nisso, pode ser o ímpeto, né? Tipo, deu uma loucura no cara, pode ser, mas eu acho que fatidicamente ali pra mim, não é o que dá pra entender, né? Parece que pra mim foi uma outra coisa. Eu sou mais capaz de acreditar em uma falha mecânica desse avião, coisa que também era raro, do que acreditar, assim, que ele se empolgou demais, né? Eu posso acreditar, por exemplo, assim, alguma turbulência de céu claro, né? Possa ter atrapalhado ele alguma coisa, talvez dando uma pane no oxigênio que ele tinha, não sei. Mas sabe o que eu penso assim, Evandro? Perdeu, pode ter acontecido, claro, como eu falei. Sim, mas sabe o que deixa uma lacuna grande para mim? É a questão do silêncio no rádio, que ele é repentino, entendeu? Ele é repentino. Então, isso pode bater com a perca de consciência rápida. Então, eu tô ali conversando e silêncio no rádio, entendeu? Então, assim, mas é só um pensamento, né? É só um pensamento. E aí, né, cara, o que eu falei lá de Homem de Ferro 1, né, nós damos risada, mas traz essa ideia tanto do teto, como a ideia do acobertamento, que quando ele vai, né, depois que ele faz os testes na armadura, ele vai fazer o primeiro ataque lá no Oriente Médio, onde ele é preso, onde ele é torturado e onde ele inventa a armadura. Depois que ele ataca lá, destrói todo mundo, os caças perseguem ele, e ele destrói um caça, o que o cara fala? Né? Olha, Tony, agora o que eu vou dizer? Eu tenho um caça destruído, você me deve um caça de tantos milhões, e pá, fala que foi um treinamento. Não, mas como é que eu vou falar isso? Ninguém vai acreditar. Fala que foi um exercício, foi um destruído exercício. Não, mas não pode, aí corta a cena, tá, por exemplo, em exercício esta tarde, entendeu? Cara, eles fizeram uma brincadeira com o que eles mesmos fazem. Boa analogia. Sim, e eles fazem isso aí. Eu tava vendo até isso. Parabéns, desculpa eu ter criticado essa analogia. Você tá de parabéns. Realmente, agora eu fiquei triste, chateado comigo mesmo, porque você fez uma boa analogia, muito inteligente da sua parte. É por isso que você é o líder desse grupo aqui. Por isso, meu jovem. Parabéns. Tinha até sem braço ali na imagem. É esse tipo de gente que o History precisa mesmo. Parabéns History, parabéns Cleiton. Mas aí o que rola, cara? O lance é esse. E é muito engraçado, né, cara? Porque e esses dias, essa semana, esse filme passou novamente, e eu tava vendo esse filme, né, cara? E aí na hora, cara, eu falei, cara, não pode. É isso que os caras fazem. Não, mas nós perdemos um caça, não sei quantos milhões de dólares. Fala que foi um acidente, um exercício aéreo. Não, mas ninguém vai acreditar nisso. Como é que eu vou acreditar que o caça ficou destruído desse jeito? Por causa do exercício. Fala que foi um exercício. Aí não, mas aí corta a cena e aparece lá. Em exercício nessa tarde, perdemos, cara. O negócio é muito cruel, velho. É muito cruel. E é o que acontece com isso aí. Esse caso ele traz literalmente o que rolou. Bom, então na minha opinião, o que rolou foi isso.
Ele perseguiu um objeto voador não identificado, ele subiu demais, estava conversando, de repente, pum, perdeu, caiu, já era. Eu acho que esse caso, né, pode até ter acontecido o caso de quem estava pilotando aquele objeto, chegou uma hora e falou, meu irmão, os caras estão enchendo o saco demais, é o seguinte, ó, pã, frita o peão, pum, acabou. Pode ter acontecido isso também. Mas e nesse caso, porque assim, o objeto se mostrou desde o começo de não querer contar. Ó, não quero contar, não chega perto. Nós fizemos alguns episódios atrás o Haroldo Restendorf. O que acontece? O objeto deixa ele chegar perto. Ó, vem aqui olhar, pô, tô aqui parado, não tô mais, tô aqui. Ó, subi, opa, com esse não. Desde o começo o objeto... É que o Restendorf também não tava com o 51 Mustang, né? Dá tiro, né? Também tem isso aí, né? Ele tava com um avião civil, né? Esse aí, talvez os estagiários lá dentro da nave pegaram, identificaram e falaram, não, isso aqui é inofensivo, isso aqui é a mosca, isso aqui não faz nada. Deixa com nós. Deixa pra nós. 50, né, Cleiton? Então, aí, bom... Já temos em cada asa. Então, esse negócio, né, cara, pra mim, esse caso, tá, o caso Thomas Mantel, foi um caso de verdadeiro contato com um aparelho extraterrestre, mas que acabou tragicamente, justamente por conta dessa empolgação na hora da perseguição e ele ter perdido os sentidos aí, né, antes de poder fazer alguma coisa. Então eu acredito muito nessa teoria. Depois de 2 casos que o Cleiton não é believer, até que enfim, voltamos. Agora temos o Cleiton de volta. Depois de ter abduzido e trocado, agora temos o Cleiton novamente. Já tava ficando preocupado já, bicho. Regressei. Não, mas cara, que os últimos casos mesmo não davam pra acreditar, né, cara? Nem brincando não dava, né? Muito difícil. Muito difícil. Agora esse caso, cara, esse caso não tem como não acreditar, já é o contrário. Então até o Evandro, que é not believer, aqui ele fica assim, velho, aconteceu alguma coisa. Rolou alguma coisa, tá? Então é o seguinte, então, people, ficamos assim, fechamos assim. Vamos agora, Dudu, teu abraço aí pra galera, tuas considerações finais, nesse episódio em que os 3 concordamos que alguma coisa terrível aconteceu ali, não natural. Não foi um balão para nenhum de nós 3, tá? Não foi Júpiter para nenhum de nós 3. Então, Júpiter não foi. Claro. Esse aí eu cravo, esse aí eu garanto. Esse é o episódio. Quem sabe Vênus, que tá mais perto aqui. Esse eu também garanto, não foi. O Ufologia de Quintal orgulhosamente apresenta um episódio believer. Vamos lá então, Dudu. Bom, vamos lá, piazada, queria mandar um abraço aí pra Márcia, que foi a primeira pessoa que adquiriu uma camisetinha na lojinha do Ufologia de Quintal. Aí, sobe as palmas aí, Celésio. Grande. Muito obrigado, Márcia, tá? Foi olha, essa semana foi muito legal, foi um sucesso, cara. Pô, vendeu muito mais do que eu pensei, tá? Vendeu muito, muito mesmo, muito legal mesmo. Então, considere ali, entre em www.ufologiadequintal.com.br. Você pode adquirir ali camisetinha do Relatos Flutuantes, né, do nosso grande amigo Rony. Tu pode conseguir ali também camisetinhas ali do Estrada Sobrenatural, e agora tem aqui, super novidade, uns bonezinhos ali do Ufologia de Quintal também. Então você pode seguir ali www.ufologiadequintal.com.br, ou qualquer coisa você entra no nosso Instagram, tem uma abinha lá que você consegue se direcionar direto lá para a lojinha do Ufologia de Quintal. Então, Márcia, um super abraço, muito obrigado aí pela sua ajuda desse humilde podcast. Nossa primeira compradora, é isso aí, grande lojinha. Vamos lá, Evandrão, chega junto aí, teu alô pra galera, teu abraço final. Cara, só queria mandar um abraço a todos aí, obrigado, as redes aí aumentando também, né, YouTube também sempre entrando alguém, tamo crescendo. E obrigado a Márcia, então, a nossa primeira compradora aí da loja nova, loja virtual aí. Inclusive, novidades vão vir aí, né, Dudu? Vai dar certo aquele projetinho lá? Como é que é? Calma, tamo trabalhando. Em breve. Aqui é trabalho, né, filho? Aqui eu trabalho demais por esse podcast, entendeu? Aqui o menino aqui é o trabalhador. Diferente de certas pessoas. Sem citar nomes. Deus do céu. Sem citar nomes. Bom, mas enfim, então mandar um abraço a todos aí.
Eu estava ouvindo um pouquinho, só pedir um tempinho, eu estava ouvindo um pouquinho ali um comentário que eu fiz sobre o Stephen Hawking lá no episódio passado. Gostaria de esclarecer um pouquinho que talvez não tenha ficado entendido quando eu disse assim que o Stephen Hawking também não viu o que eu fiz. O que eu quis dizer não é que ele não manjava demais sobre a área dele, não é isso. É que assim, quando você manja de uma coisa muito bem, não quer dizer que você manja de todas as coisas. Ou seja, não era porque ele era um gênio da física que ele também ia entender tudo de biologia. É isso que eu quero dizer. Certeza. O cara é um grande cientista, que ele vai ser um grande teólogo também. Foi esta relação que eu quis dizer, certo? Então, assim, claro que a gente tem que respeitar o que um matemático diz sobre matemática, o que o historiador diz sobre história, mas a gente não tem que respeitar o que necessariamente essas pessoas falam necessariamente sobre política, ou sobre teologia, ou sobre outras coisas que sejam. É isso que eu quis dizer. Então, no caso, assim, é claro que inteligente, basicamente quer dizer que ser inteligente não te deixa imune a falar uma bobagem às vezes. Isso, falar uma bobagem de vez em quando, né? Coisa que nesse podcast aqui você nunca vê. Muito. Não porque a gente não fala bobagem, mas porque a gente realmente não é inteligente. Bobagem até que a gente fala bastante. Mas é isso aí. Um abraço e mantenha a mente aberta. Bom, gente, então é o seguinte, né? Isso aí que o Evandro falou é uma grande verdade. Você ser especialista em uma área não significa ser especialista em todas as áreas, né? Então isso é muito importante as pessoas entenderem. E o fato de você ser especialista em uma área não significa que você é uma deidade naquela área, né? Uma divindade. Não é assim que funciona, tá bom? Então, é isso aí. Terminamos esse episódio Believer, totalmente Believer. Esse episódio me fez muito feliz. Vou até tomar uma cerveja agora, uma Roots. Cerveja Roots, a cerveja que deu um presente para o Ufologia de Quintal. Você que está nos ouvindo aí, tem uma cervejaria, cara, a Roots saiu na frente. Nós estamos em negociações com a Roots Cervejaria. Estamos. Ele não sabe ainda, mas nós estamos. Ah, tá. Então o que acontece? Você sabe que eles mandaram a cerveja? Eles mandaram a cerveja, realmente eles foram muito bacanas. Eles mandaram duas, uma infelizmente eu não resisti, tá? Então desculpa. Ah, tu não fez isso, cara. Uma eu tomei. Ah, não. Depois eu vou repor. Você é boa? É boa. É muito boa. É muito boa. Pô, o cara tu vê só. Eu vou repor. Eu já sei. Nós vamos conversar depois na interna. Eu tenho o WhatsApp aqui. Não. Nós vamos conversar na interna depois. Fica tranquilo. Eu vou fazer a camiseta então, sou patrocinado por uma cervejaria. Então o pessoal da Roots aí que está nos ouvindo aí, porque a Roots ela nos foi indicada por um ouvinte que conhece a Roots. Então você que é nosso ouvinte, que está nos ouvindo e conhece a Roots, diga que nós gostamos, nós não, Dudu, esse salafrário que tomou sozinho, tá? Mas se ele falou que é bom, eu acredito no gosto, no gosto cervejiano dele ou chopiano dele, e nós vamos experimentá-la. E Roots, patrocina nós. Bom, vamos lá então, né, gente? Vamos prosseguir então. Eu agradeço a todos que nos ouviram até agora, todos que tiveram paciência de estar conosco. Voltando a dizer, entre lá na bio do nosso Instagram, né? Então o Instagram, @ufologia de quintal. Na bio do Instagram tem o Linktree. O que é Linktree? Tem a divisão de todas as nossas mídias, todas as nossas redes sociais, inclusive da lojinha. A lojinha é ufologiadequintal.com.br, está lá, e aí você pode adquirir os nossos produtos nos ajudando. A ideia, gente, por que nós estamos fazendo? Por que o Dudu está fazendo isso? Nenhum de nós, aí nós vamos deixar bem claro, para você chato que ouve a gente lá para depois encher o saco, tá? Nós nunca mendigamos like, nunca mendigamos ouvintes, porque nós não precisamos disso, nós fazemos porque gostamos, e por isso que fazemos. Então o que acontece? Você que está ouvindo aqui, ó, a nossa ideia dessa lojinha é para investir no próprio podcast, tá? Nós temos um editor, então nós precisamos, pagar. Nós temos alguns investimentos que pretendemos fazer na questão de som. Então é para isso que nós precisamos. Então, se você gosta desse projeto, entra lá, nos ajude, compre lá que nós vamos reverter isso em benefício para o próprio podcast. Tá bom, gente? Então é isso aí. Falando então sobre isso, um beijão para todos, um beijão no coração de todos, um grande abração para vocês e que essa semana que se inicia agora, para você estar ouvindo no meio, no final, não tem problema, mas seja um tempo de muito refrigério para você e de boas vibrações, tá bom? Então um beijão no coração de todos e fica lá, quem procura, acha.